Muito boa tarde a você que acompanha mais esta edição do Futebol Brasil. Nós estamos falando de um dos pontos mais tradicionais da culinária paulistana. Estamos nesse momento no Grill Hall Prazeres da Carne, que fica aqui em Vila Mariana, zona sul da capital paulista. Um dos locais mais bem frequentados de São Paulo, que hoje passa a ser nosso anfitrião para o Futebol Brasil. Ficamos evidentemente muito felizes com isso, agradecendo desde já a direção desta casa por permitir que a gente possa fazer esse programa e compartilhar com você que está aí do outro lado este almoço gostoso do domingo, discutindo, falando a respeito do futebol, das coisas do esporte. E claro que para isso nós temos que ter convidados especiais. E hoje um convidado muito especial que participou com a gente na semana passada e todo mundo comentando, porque sem dúvida ele é um dos grandes jornalistas esportivos desse Brasil. E ele está com a gente mais uma vez. Eu costumo brincar sempre, para nossa alegria, nosso querido Eduardo Savoia, mais uma vez, quem eu cumprimento. Boa tarde, Savoia, obrigado mais uma vez pela participação. Boa tarde a você, ao meu amigo argentino, grande produtor, aos amigos aí de casa. Mais um domingo para falar sobre futebol. É sempre um grande prazer voltar a esse programa. Com a gente, como sempre, o nosso querido Héctor Medina, ele que é um dos idealizadores desse programa, produtor desse programa e que vem fazendo realmente um trabalho para que a gente possa estar sempre no ar com você e trazendo as melhores informações, atualizando sempre esse Campeonato Brasileiro. Está chegando na sua 33ª rodada, já teve início ontem, hoje nós teremos a sequência com grandes jogos. Medina, tudo bem? Tudo em paz? Muito boa tarde, Carlos Magno, meu querido Eduardo Savoia, grande Savoia, sempre presente domingo aqui no programa. E hoje, Carlos Magno, damos início a uma nova etapa, estando aqui nessa churrasqueria número 1, VIP aqui de São Paulo, que é Prazeres da Carne, né? E com alegria que o programa a partir de hoje passa a ser gravado aqui, Carlos Magno, levando todas as imagens dos acontecimentos esportivos mais importantes da semana. E digo assim porque teremos aí Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, teremos aí a Sul-Americana, enfim, um programa recheado de emoções, Carlos Magno. Daqui a pouquinho sabe quem vai estar aqui? Quem? Marcos Assunção, o homem que bate e faz gol de falta como ninguém. Também terá acompanhado de Marcelo Silva, ex-volante do Santos Futebol Clube. E nosso programa hoje, enfim, com a presença de Savoia no Prazer da Carne aqui, Carlos Magno, não podia ser diferente. Será um show esse domingo fantástico aqui na TV aberta. Agora, falando do Santos e Cruzeiro, Savoia Magno, nunca vi um técnico fazer o que o técnico do Santos fez. Tinha jogo na mão, jogo ganho, era só mexer umas peças, ou evidentemente como qualquer técnico faria, recuar o time e montar outra estratégia que segurava. Agora você não pode jogar de igual a igual, como fez o Santos, com um time como o Cruzeiro do outro lado, que tem talentos individuais, time veloz, né? E foi aí onde deu a oportunidade de o Cruzeiro poder fazer o gol. Isso, eu acho que esse é um raciocínio simplista de quem vê o futebol de acordo com o resultado. Porque você só está falando isso porque o time não se classificou. Porque ele fez o certo, ele atacou. E quem gosta de futebol quer ver o time jogar para frente. Enquanto você está atacando, você mantém o adversário longe da tua própria área, do teu próprio gol. Então acho que ele fez o certo. Agora o imponderável é que o garoto que entrou, Jorge Eduardo, foi dominar uma bola, dominou mal, e não é culpa dele, porque acontece, os grandes craques também... experiência, né? Não é questão de experiência ou inexperiência. Errar, todo mundo erra. Até o Pelé já errou um domínio de bola. Então ele errou, a bola escapuliu e num contra-ataque o Cruzeiro fez o segundo gol, o que daria a classificação. Então eu acho que não penso dessa forma. Eu acho que o técnico que ataca, se ele bota o time para trás e perde a classificação, você mesmo estaria dizendo que ele perdeu porque foi covarde. E ele não foi covarde, ele atacou, ele não recuou. Eu prefiro muito mais perder um jogo, perder uma classificação, perder um título dessa forma, do que arriscar de uma outra forma e perder se defendendo sem tentar ganhar, sem tentar deixar tua torcida feliz. Eu prefiro os técnicos que atacam. As substituições, você não acha, Samuel, que foram muito precipitadas do time do Santos? Você não sabe como é que estava o jogador, você não sabe se o jogador estava cansado, estava chovendo.
numa decisão, o desgaste mental é muito forte, emocional é muito forte. E o jogo parecia na mão do Santos. Só que você não pode esquecer, do outro lado estava o Cruzeiro, o melhor time do futebol brasileiro. Exatamente. Com grandes jogadores. Né? Então, isso faz parte do futebol. A seleção de 82 não ganhou a Copa do Mundo, mas até hoje é lembrada, não só por nós brasileiros, como a melhor, mas por todo mundo, porque encantou o mundo, não ganhou. A culpa é do Tele? Não é do Tele. Aí temos imagens no ar, Carlos Mário Saboia, dá um lance do Santos. Santos e Cruzeiro. Cruzeiro, o gol, inclusive os gols aí também. Acompanha as imagens do nosso telespectador. E esse foi um dos jogos mais importantes da semana, né, Mário? Sem dúvida. Agora, o que é importante lembrar, e o telespectador parar um pouco para pensar, é que esta final da Copa do Brasil, de uma certa forma, ela traz hoje os principais times brasileiros, se a gente for colocar em consideração esse ano e o ano passado. Porque o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores, o Cruzeiro foi campeão ano passado, está tentando agora ser bicampeão brasileiro. Então são dois times que vêm realmente já com um elenco, e aí é que eu quero colocar para vocês uma questão que eu acho fundamental no futebol. E que a gente teve o exemplo na Copa do Mundo, quando a Alemanha conseguiu passar pelo Brasil como passou. Aquela questão de você investir numa comissão técnica e permitir que essa comissão técnica trabalhe e que consiga montar um elenco capaz de chegar onde chegou. O Levir Coupe já está faz um tempinho no Atlético, né? Entrou no lugar do Cuca, né? Entrou no lugar do Cuca. E o Marcelo Oliveira já está há um tempo no Grêmio. É o segundo ano. Tanto que está tentando o bicampeonato. Então, na opinião de vocês, é fundamental isso? Deixar o treinador trabalhar, deixar o treinador montar o elenco da maneira que ele quer, com os jogadores que ele quer. Inclusive, lembrar que foi falado, inclusive aqui, exatamente no Futebol Brasil, pelo Marcelo Silva, que deve estar aqui logo mais, que o Levir Coupe comentou com o Ronaldinho, e o Ronaldinho comentou com ele, que saiu do Atlético porque brigou com o Levir. Saiu do Atlético por causa disso, depois de uma discussão que teve com ele. Na verdade, o que aconteceu lá foi o seguinte: eu acho que foi a ressurreição do Atlético Mineiro. Porque o Levir percebeu que o Ronaldinho já não estava mais interessado em fazer aquilo que ele tinha feito no ano anterior. Por quê? Porque ele também veio desgastado do Flamengo, desmoralizado pelo Flamengo ou no Flamengo, e tinha que dar uma resposta. Então o Ronaldinho começou a deixar de ser profissional. O Levir percebeu que o Ronaldinho estava mais atrapalhando o Gaúcho do que ajudando. E teve habilidade para promover a saída do jogador sem estresse. Então, e com o tempo, o Atlético foi se recuperando, ele foi conseguindo peças de reposição. O Atlético começou a dar resposta primeiro no Campeonato Brasileiro e agora na Copa do Brasil, fazendo a final justamente contra o Cruzeiro, né? O que dá a ideia e a confirmação de que é exemplo do que aconteceu no ano passado, quando o Cruzeiro ganhou o Brasileiro e o Atlético ganhou a Libertadores, que Belo Horizonte é a nova capital brasileira do futebol. Mas é mesmo, né? Não adianta, mas não adianta querer discutir, porque é. Aceitar realmente essa Temos que aceitar. Fez uma colocação importante, Mário. E de fato é, né? Como já foram outras cidades importantes sempre, São Paulo, Rio, quando está com a verdade é a realidade. Hoje Minas é a capital do futebol brasileiro, não tem o que se falar. Não tem o que se falar. Pode ter melhor jogador de São Paulo, mas hoje Minas é Minas. Realmente os títulos que valem, né, Mário? Assim, eu acho que merecidamente estão dois aí, será um grande jogo, acho que o jogo de volta, né? Será um grande jogo, digno realmente de uma final, né? São dois jogos e o Atlético já disse o seguinte, apenas para acrescentar no que você está dizendo, o Atlético já disse o seguinte, já bancou. Joga uma partida no Mineirão e joga outra partida no Independência. A primeira é no Independência, o mando do Atlético, e a segunda no Mineirão, o mando do Cruzeiro. Vai para a Libertadores. Sua opinião e a sua do Savoia, quem dá, Atlético ou Cruzeiro? Eu acho sinceramente, já vou opinar aqui, depois o Savoia... eu acho que, por tudo que o Atlético fez na Copa do Brasil, esses inacreditáveis 2 placares de 4-1, quando estava completamente... Eu acho que o Atlético ganha a Copa do Brasil e o Cruzeiro ganha o Campeonato Brasileiro. Pelo menos eu acho que está caminhando para isso. Meu querido Savoia, homem que mais sabe de futebol.
É um palpite difícil, porque são duas grandes camisas, dois grandes times e dois times em ótimos momentos. Eu acho que fisicamente o Atlético está melhor e tem provado isso. O binômio torcida, Atlético, time, está funcionando muito. E outra coisa, o primeiro jogo, na minha opinião, é o que define. Muita gente prefere decidir em casa. Ou você abre 2-0, não toma gol em casa, você abre uma grande vantagem. Se bem que os clubes que fizeram isso contra o Atlético não ratificaram. Exatamente. Mas o Atlético é um time de muita força. E mais um detalhe, está definido que, assim como acontece na tua Argentina, nessa decisão mineira, no primeiro jogo vai ter só torcedor do Atlético e no segundo jogo só torcedor do Cruzeiro. Então o Atlético jogando em casa, melhor fisicamente. Eu não estou dizendo que o Atlético é melhor do que o Cruzeiro, mas está melhor fisicamente. O Cruzeiro vem cansado. Com a torcida agindo de uma forma fantástica, a torcida acredita nas grandes. Eu acho que essa combinação pode dar ao Atlético e ao comentarista o direito de achar que ele é um pouquinho favorito para esse título. E lembrar que no Campeonato Brasileiro, né, Savoia? Você me corrige se eu estiver errado. Duas vitórias do Atlético, né? No Campeonato Brasileiro, os 2 jogos em que se enfrentaram, o Atlético venceu as 2. E você, o que acha? Eu acho que é Atlético, sim. Sabe por quê? Primeiro, Savoia coerente, coincidindo e concordando com o Savoia que acabou de falar. O Cruzeiro vem muito desgastante o Campeonato Brasileiro, jogando 2 vezes por semana e tive alguns jogos, muitas viagens no Cruzeiro e tive alguns jogos também que tem jogado com chuva. Então eu acredito que a pequena diferença vai estar sendo o preparo físico, viu, Maicon? E eu creio que dá Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil. Pra gente já entrar no Campeonato Brasileiro, a gente vai dar uma passada então antes na Copa Sul-Americana, porque também não menos emoções, né? Só um detalhe, a gente precisa ver, porque o Diego Tardelli, isso pode fazer a diferença. E como pode? Foi suspenso. Como pode? Eu não sei se, porque a gente está gravando aqui na sexta-feira, eu não sei se houve tempo de para reverter, né? o efeito suspensivo, mas que vai ser um grande desfalque, vai. Sem dúvida. Isso pode até mudar um pouco a história das previsões, né? Exatamente, não, tem toda a razão o Savoia. E um detalhe importante, a gente falava a respeito de emoção, e a Sul-Americana também está chegando na reta final. Na Sul-Americana nós temos as semifinais, grandes semifinais, onde o Medina vai estar totalmente incluído, porque na Sul-Americana nós teremos São Paulo e Atlético Nacional, né, da Colômbia, que é um time bom, não é um time que vai chegar na semifinal, já está Medellín. E nós teremos do outro lado River e Boca. Boca que eliminou, Carlos Maile, o time do Paraguai aí, não sei, das quartas divisões lá, que nunca ouvi falar, no jogo difícil. A Boca River é tradição, mas não tem para ninguém, viu? Não tem para ninguém. Você já está dando Boca na final? River quando entra, já vê a camisa azul e ouro e já entra assustado. Mas o River está, no momento, está muito melhor. Está no momento bom. Não, mas na chegada, viu, eu não sei o número, mas não sei se já chegou a 32 invictas. Está num bom momento. Mas você tem razão. Quando 2 times de camisa e de história fantásticos se encontram, às vezes nem sempre o melhor ganha. Seria uma grande final, Boca e São Paulo. O problema é que em 2 jogos, normalmente o melhor ganha, né? Sim, claro. Então, mas dizia assim... Foi num jogo só... Você imaginou na final São Paulo e Boca? Não, vai ser um espetáculo. Agora, lembrar uma coisa, o São Paulo está com um time que, né, muita gente está respeitando. Tanto que no Campeonato Brasileiro é o único time que pode perseguir o Cruzeiro, de repente, e tentar tirar do Cruzeiro o Campeonato Brasileiro. A gente vai comentar daqui a pouco o Campeonato Brasileiro. Agora, na Sul-Americana, acontece uma coisa importante. E tem muito torcedor São Paulino dizendo o seguinte: deve priorizar o quê? O quê? Se o São Paulo ganha a Sul-Americana, o bicho pega. Já está classificado para a Libertadores. Se ficar, o bicho come. Né? E tem muito torcedor de São Paulo torcendo, sabe para quê? Para ser campeão da Sul-Americana, já garantir a Libertadores, para o Rogério Ceni de repente ficar na Libertadores e
sair do futebol depois da Mas Libertadores? eu acho que o Você Rogério, acha que ele para no fim do ano? Eu acho que ele para. Eu acho que ele para pelo seguinte. Dale para me parar. O Ivan Drago, que é o nosso repórter na Transamérica, que cobre São Paulo, ele está dizendo: o Rogério não aguenta mais as dores. Ele está com 41 anos, então é muito difícil, ele sofre muito para jogar. E ele é perfeccionista, o cara que treina muito. Então já não tem mais saúde, né? É jovem ainda como homem, mas como jogador já é veterano. Ele está passando mais ou menos, guardadas as devidas proporções, pelos mesmos problemas que passou o Marcos. O Marcos não aguentava mais dor. Então as dores venceram o Marcos. E as dores estão vencendo ainda mais para goleiro, que tem que treinar mais do que todo mundo. As imagens dele aí pegando pênalti e fazendo gol também, viu? Não, e ele salvou o time do São Paulo com grandes defesas e a trave também, né? Na última partida. Perdeu o jogo, mas só classificou-se por causa das defesas do Rogério Ceni. É um grande goleiro, um grande líder. Mas infelizmente o tempo também passa para os grandes goleiros e para os grandes líderes. Ele garantiu que para, viu? Ele garantiu que para. Disse meu último ano, minha despedida. E eu acho que ele está certo. Ele está na hora de parar. Já glorioso que ele fez. E vamos dar oportunidade, novos talentos, novos valores que tem aí. O goleiro reserva está aí esperando oportunidade. E sempre o São Paulo estará bem servido com novos goleiros. Olha, o São Paulo evidentemente está com o time aí. Os torcedores já estão pensando também no final do ano. Porque no final do ano o São Paulo pode perder, além do Rogério Ceni, o Kaká. O presidente do São Paulo vai perder. O presidente do São Paulo já disse o seguinte: Carlos Miguel Aidar, dá para ficar com o Kaká? Dá para brigar? Olha, muito difícil. Kaká, o acerto que ele fez para ir embora lá para os Estados Unidos é muito grande. Você vai me desculpar, mas não dá. Não tem ao contrário do que acontece aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, os caras vendem um time para disputar determinada competição. O Kaká está vendido. O cara que comprou o ingresso, ele comprou o ingresso para ver o time com o Kaká. E lá a coisa é séria. Lá a coisa é séria. Se você não tiver o Kaká por lesão, Deus abençoe que nunca tenha isso, mas não tiver por qualquer problema natural do futebol, acontece. Agora, se não tiver o Kaká, porque o clube vendeu ou abriu mão do Kaká, o torcedor vai reclamar. E vai ganhar na justiça o direito de recuperar o dinheiro e até indenização. Exatamente. Então não existe a possibilidade do Kaká ficar. Não é no Kaká ficar no São Paulo, de jogar em qualquer outro time. Porque ele está com o contrato fechado já. E lá estão vendendo o time com o Kaká. Já está treinando lá, inclusive já tem divulgação com a foto dele nos Estados Unidos para jogar. Lá é séria a coisa. Claro, é sério e importantíssimo o Savoia. Não, e é muito importante o Savoia falar isso, que é para o São Paulino perder a esperança. Não adianta. Porque lá nos Estados Unidos tem um negócio muito sério. Lá, querido, qualquer coisa é propaganda enganosa. E o processo lá não é brincadeira, não. É rápido. É rápido. O Robinho vai para lá também, né? Assim ele está dizendo. O Robinho também, ainda que o Robinho parece estar acertando ainda, né? Não está certo, mas... Vou entrar no assunto pessoal e vou falar, porque você sabe que eu conheço bem ele e a história dele, do Kaká, a separação dele, viu? Né? Porque o casal, só para localizar o telespectador, o casal, o Kaká e a esposa, frequentadores da mesma igreja que o Medina frequentava. Que eu frequento. Né? Que você frequenta ainda. Eles eram. Não são mais. Não são mais. Você sabe que ninguém melhor que você acompanha a história. Você pode uma vinheta agora, sessão Nelson Rubens com... Mas eu vou falar, porque... Bastidores. Meu amigo Nelson Rubens. E sabe quem tirou Kaká da igreja, Carlos Mário? Foi ela. Foi a esposa dela que se revoltou contra não sei o que, e deu o que deu. Agora Deus, Kaká tem Deus no seu coração, com certeza vai voltar para nossa igreja de nascer, será bem-vindo de braços abertos, Kaká. E que ela siga seu caminho, seu destino, que Deus acompanhe ela aí. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Você está vendo que realmente a discussão aqui está legal, você que está em casa também está discutindo, quem será que vai ser campeão da Copa do Brasil, e a Copa Sul-Americana, o que vai dar, né? Já temos a semifinal aí praticamente, né, pronta, e aí muita gente torcendo para São Paulo, para Boca, para River, para o Atlético Nacional de Medellín também, né? Você que é colombiano também está assistindo a gente. Então vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai falar muito mais sobre esporte, falar também sobre o Campeonato Brasileiro, 33ª rodada.
Tá faltando pouquinho para acabar o Campeonato Brasileiro, hein? Quem será que vai ser o campeão? O Cruzeiro? A gente vai saber daqui a pouco. Rápido intervalo, já voltamos aqui diretamente do Grill Hall Prazeres da Carne. E não posso esquecer de fazer um agradecimento à Rede Record de Televisão, à Rádio Transamérica, por terem, né, cedido, né, esse camisa 10 aqui que está do meu lado, para que a gente possa ter o Futebol Brasil muito mais engrandecido em termos de conteúdo. Então, obrigado a essas emissoras. Voltamos já. Estamos de volta com o Futebol Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, você que está em casa, diretamente aqui do Grill Hall Prazeres da Carne. Nosso anfitrião, a partir de agora, todos os domingos, uma discussão em alto nível sobre futebol, que você também faz aí na sua casa. E como a gente já havia falado no primeiro bloco, nós teríamos hoje surpresas especiais. Uma delas já está aqui com a gente para participar do programa, que é o nosso querido Marcelo Silva. Marcelo Silva, Santos Futebol Clube, Seleção Brasileira, Perugia, Gênova, né? Isso só falando do Spartak de Moscou, isso se a gente for falar de fora do país. Mas aqui dentro também, Vitória da Bahia, Atlético Mineiro e outros tantos clubes que ele vai ter a oportunidade de falar pra gente aqui. De qualquer forma, grande prazer em ter mais uma vez o Marcelo Silva, que já participou aqui do Futebol Brasil e hoje volta em grande estilo. Tudo bem, Marcelo? Como é que você tá? Tudo bem, é um prazer estar com vocês novamente aqui, Medina, com você e com o meu grande amigo aqui, o Savoia, que eu não vi há muito tempo. E é uma satisfação estar com vocês aqui. Eu peço desculpa aí porque a gente está em São Paulo e sabe como é, né? A gente não é britânico, mas a gente dá um jeitinho de chegar. Sem dúvida, então é me um prazer chega. estar com vocês aí, apesar de chegar um pouquinho fora do horário, mas é uma satisfação estar mais uma vez com vocês no programa. Não, mas tá dentro do horário, tá no bloco, tá certinho, tá tudo direitinho. Aliás, como a produção já havia deixado para o segundo bloco e tá tudo certo. E hoje você falou bem, né? Aí do seu lado nós temos uma fera da imprensa esportiva, nosso querido Eduardo Savoia. A gente estava comentando a respeito de Copa do Brasil, a gente sabe do seu amor, do seu carinho por um time chamado Atlético Mineiro. Só para vocês terem uma ideia, toda vez que o Atlético Mineiro vem a São Paulo, e agora o Marcelo Silva está morando em São Paulo, está radicado em São Paulo, porque ele é empresário de futebol, então ele está em São Paulo. Toda vez que vem o Atlético Mineiro em São Paulo, ele dá um jeitinho de escapar e lá na concentração vem a galera. Não é verdade? E o Atlético Mineiro, evidentemente, a gente falou aqui a respeito. Só para a gente voltar no assunto rapidinho. Cruzeiro, Atlético, Cruzeiro, final da Copa do Brasil. Teu coração bate mais forte quando o Atlético joga? É verdade. Eu, apesar de ter ficado só um ano no Atlético Mineiro, no ano de 2003, eu vim emprestado do Spartak de Moscou, né, no final da primeira Liga dos Campeões. Eu tive uma identificação muito grande com o Atlético Mineiro, apesar de ter jogado um pouco tempo, porque eu cheguei para substituir um grande ídolo, que era o Gilberto Silva, coincidentemente, mesma posição, mesmo sobrenome. É verdade. E graças a Deus as coisas se deram certo para mim, e em pouco tempo eu consegui o meu espaço, o reconhecimento do torcedor. A gente disputou 2 títulos, foi o título mineiro que nós perdemos para o Cruzeiro naquela ocasião. Era um momento muito parecido como esse de 2014. O Cruzeiro naquela ocasião foi campeão mineiro, nós fomos vice, fomos semifinalistas na Copa do Brasil, perdemos a semifinal para o próprio Cruzeiro, que foi campeão em cima do Flamengo, e no Campeonato Brasileiro a gente disputou cabeça a cabeça no primeiro turno todo, e no segundo turno, com a saída do Celso e a entrada do próprio Marcelo Oliveira, que foi o treinador, o time oscilou um pouco e a gente terminou em 5º lugar naquela ocasião, e o Cruzeiro se classificou campeão. Então é uma situação muito parecida, mas hoje eu torço para o Atlético, apesar de ter o Marcelo do outro lado. É teu amigo também? Meu amigo, eu era o capitão do Atlético Mineiro naquela ocasião e o treinador era o Marcelo, primeiro clube que ele trabalhou como profissional. Tenho amigos como o Dagoberto, o William e o Marquinhos do outro lado, que jogaram comigo. O Dagoberto e o William a gente jogou no Atlético Paranaense. O Marquinhos a gente foi campeão baiano pelo Vitória em 2008. Mas eu vesti a camisa do Atlético, então eu ainda tenho essa caída pelo Atlético Mineiro. Mas eu fiquei muito
feliz, apesar de estar no jogo na quarta-feira, torcer pelo Santos também. Também, claro. Muito difícil. Meu Deus do céu. Eu torcia muito para que o Santos fosse finalista junto com o Atlético. Eu acho que aí seria, para mim, hoje, como torcedor, muito gratificante ver dois clubes que eu tive uma grande projeção fazer uma final de Copa do Brasil, mas eu acho que vai estar em boas mãos. Eu acho que o Atlético e o Cruzeiro, no momento, são as duas melhores equipes do país. E eu espero até estar em Belo Horizonte na final e torcer para que ganhe o melhor, mas que seja o Atlético. Ficou no muro. Você vê como esse programa... ficou no muro, mas tudo bem. Você vê como esse programa tem tudo a ver com a sua participação. Porque nós vamos entrar no Campeonato Brasileiro. Eu vou passar a palavra para o Savoia para o primeiro jogo que a gente vai começar a analisar no Campeonato Brasileiro nessa rodada 33ª, que é exatamente o seu Vitória contra o São Paulo lá na Bahia. Hein, Savoia? São Paulo correndo atrás do Cruzeiro, perseguindo o Cruzeiro ali. O São Paulo vem de viagens desgastantes. Não dá para comparar a qualidade técnica de um time e de outro, né? Embora o Vitória seja um time de respeito no futebol brasileiro, mas o São Paulo é muito mais qualificado. Eu hoje na rádio, quando me perguntaram, na verdade sexta-feira, me perguntaram quem deveria vencer. Eu acho que vai ganhar o São Paulo, porque o time que tem e que persegue o objetivo maior, normalmente ganha do time que persegue o objetivo menor. O objetivo menor do Vitória é fugir do rebaixamento. E o objetivo maior do São Paulo ainda é a Libertadores, embora tenha a Sul-Americana, e ainda a conquista do título. Normalmente o time grande, quando chega na reta final, não pipoca. Então acho que, em função disso, eu acho que São Paulo ganha. Um jogo difícil, vai voltar desgastado. Se tiver pernas, ganha. Agora precisa ver como o São Paulo vai voltar, né? Porque ele viajou Criciúma, depois foi para Guayaquil, que não tem voo direto. E 16 horas de viagem. Então isso desgasta muito o jogador. E o Savoia disse uma coisa certa pelo seguinte: olha só a parte de baixo da tabela. 16º colocado Vitória com 34. Embaixo do Vitória tem Curitiba com 34, Botafogo 33, Bahia 31, Criciúma 30. Ou seja, Vitória tá ali, né? Tá com o pé praticamente entre os quatro ali. Mas Leopoldo, agora, tem que ganhar o jogo. Para mim já os quatro estão definidos aí na zona de rebaixamento, viu? Não, menina, mas tá muito igual. Você vê, o Vitória tem 34 pontos, é o mesmo número de pontos do Curitiba, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Chapecoense está com 36, 2 pontos acima. Vai ser uma briga danada. O Figueirense também está com 36. O Palmeiras está com 39. Ah, mas né? o Palmeiras Quer dizer, não. Lembrando que nós estamos gravando esse programa na sexta e o Palmeiras já jogou no sábado com o Atlético. Você já sabe o resultado aí, né? Então você já sabe se está com 39 ou não. Então você vê que aqui embaixo, do Palmeiras para baixo, está complicado. E você estava contando uma história interessante do Vitória. Quando você foi campeão, você ficou fora da foto? Como é que é essa história? Não saiu na foto, Marcelo, viu, Mário? Se ele tivesse me perguntado antes, O Savoia tem a receita. ele não teria ficado fora, porque aquela foto do título, precisa tomar muito cuidado. Quem está na ponta, quando a foto fica grande demais, hoje a edição é diferente, né? Tudo computadorizado, mas o cara cortava quem estava na ponta. E o Marcelo estava na ponta. Tava na ponta. É verdade, não, é engraçado essa história. Em 2008 eu vindo de Gênova, fui contratado pelo Vitória através do treinador Vadão e a gente foi, né, na ocasião fomos campeão baiano, mas o campeonato foi para fase classificatória e depois nas finais ponto corrido. E jogou o Bahia, o Vitória, Camaçari e um outro clube, Itabuna. E quem fizesse mais pontos seria o campeão. E nós chegamos na última rodada, jogamos no Barradão, nós vencemos por 6-1 e eu fiz o 6º gol. E o Bahia acabou nosso jogo 6-1 e o Bahia estava vencendo por 3-0, se fizesse mais 2 gols seria o campeão. Caramba. Então a gente acabou e aquela tensão dentro do estádio, o pessoal já tinha contratado o Ivete Sangalo, que é torcedor de Vitória, isso, aquilo, e de repente acaba o jogo, fomos campeão, acabou o jogo do Bahia. E o pessoal deixou para... Então, como era um campeonato de ponto corrido, não tinha aquela foto do título. Eles deixaram para tirar a foto depois do jogo.
Pois Só é, que João. quando eles tiraram a foto, a gente tá comemorando, eu tô atrás do gol e tal, o pessoal dando autógrafo. Quando eu olho, tá todo mundo tirando a foto. Aí eu voltei e falei, pô, mas vai tirar outra? Eu falei, ih, rapaz, você chegou atrasado. Então é muito engraçado, porque eu vou até contar uma coisa que é irônica. Eu peguei um amigo lá de Salvador, que é fotógrafo. Ele fez uma montagem da foto do título e colocou. Então você tá na foto. Na Ei, foto Samuel, ele conseguiu. você fez o Ele caminho tá na inverso, né? Exatamente. Então, por ser montagem, ele conseguiu encaixar na ponta, né? Você não dava pra encaixar no meio. Então, naquela ocasião, jogava eu, o Jackson, né? Que fez história aqui no Palmeiras, Rodrigão, Ricardinho, o próprio Marco Antônio, que está no Figueirense. E hoje os caras, eles brincavam comigo, né? Que eu não tinha que pegar medalha, que eu era jogador fantasma, apesar de ter decidido o time. Você que fez o gol. Então foi uma coisa irônica. Quando eu chego em Salvador, o pessoal brinca. Pô, jogador fantasma, gostei dessa. Então, o Edilson, né? A gente é muito amigo. Há meses atrás esteve aqui em casa também. E ele hoje faz um programa de esporte também no horário do almoço lá em Salvador. E um desses temas foi esse caso, né? Que eles reprisam esse campeonato que a gente foi campeão invicto em 2008. Só que eles comemoram o título e falam, pô, mas peraí, teve um jogador fantasma aqui, porque ele decidiu o título, mas ele não apareceu na foto. Olha só que história legal, hein, pra você que está nos acompanhando. Mas o caso do Vitória, né, voltando ao assunto, eu concordo com o Savoia, mas eu vou acrescentar, pelo fato de eu ter jogado, a gente está dentro do campo e hoje está fora nos bastidores, eu não tenho dúvida também que o São Paulo tecnicamente é um time muito superior ao Vitória. Mas eu vivi alguns anos da minha carreira essa fase de você jogar 2 campeonatos simultâneos. E eu lembro no Atlético Paranaense em 2006, nós fomos até a final da Copa Sul-Americana. E a gente no início disputava na parte de baixo da tabela. Então a gente não sabia se dosava no Campeonato Brasileiro, porque corria o risco de um descenso, e jogava a vida no campeonato, na Copa Sul-Americana. Mas a gente foi jogando jogo a jogo, tiramos o Paraná, tiramos o Curitiba, tiramos o Internacional, fizemos a semifinal com o River Plate da Argentina. Eu lembro que nós jogamos no meio de semana no Monumental, ganhamos 1-0 do River Plate, numa quinta-feira. Chegamos na sexta, às 6 da manhã, e jogamos no sábado a final, né? Teoricamente, a final com o São Paulo aqui, que era um campeonato contra o Corinthians, o São Paulo jogava o título, a 4 rodadas do fim. E com esse desgaste todo, a gente veio aqui no Morumbi e empatou com o São Paulo, no A1. Então, a gente sabe que o São Paulo é superior, mas esse desgaste físico e emocional, psicológico, influencia muito no atleta. Que nem assim, você vai jogar em Salvador com calor de 30, entre 30 e 40 graus, então tem muito momento que só a técnica não prevalece. Então você pega um Vitória hoje que está descansado, que está jogando em casa, eu creio que o Barradão vai ter mais de estádio lotado, 30 mil pessoas. A torcida vai ter que... Então isso cria uma atmosfera e pode fazer com que o time da casa se supere. E o São Paulo, com esse desgaste, eu não tenho dúvida que o São Paulo inteiro é esse favorito. Agora, esse desgaste, você vai sentir nos 15, 20 minutos finais. Você corre nos 70 minutos. Eu vi o jogo do São Paulo na quarta-feira e o São Paulo nos últimos 15 minutos só se defendeu. No meu ponto de vista, os jogadores que estão dentro do campo, eles estão torcendo para o jogo acabar. Você entendeu? Não é porque eles não têm a qualidade de vencer o time, que é inferior tecnicamente, mas é porque eles não têm mais perna. Eu vi um Kaká sendo substituído, arrastado, eu vi o Álvaro Pereira com a língua de fora. Então, é um momento que está chegando reta final, o emocional vai lá em cima, e aí que faz o equilíbrio superar a técnica. Eu vi o tape do Atlético Mineiro e assim, eu vou ter o prazer de dar os parabéns para o Levi, porque eu conversando com o Levi, ele conseguiu durante o jogo substituir 3 jogadores da mesmo esquema tático, pensando no jogo seguinte. Ele trocou o Josué com 60 minutos, porque é um jogador de 35 anos, que num momento podia sentir e falhar. É um jogador imprescindível, era o único volante que o Atlético joga.
trocou pelo Leandro Donizete. Aí entrou um volante descansado. O Maxwell tinha feito o segundo gol e a jogada do terceiro saiu. A torcida toda, ué, mas ele vai tirar o Maxwell. Aí ele colocou o Marion, que fez a jogada do quarto. Então, isso mostra um equilíbrio do treinador, da comissão técnica em si, né? Deve ter alguém que tá... E da própria equipe, de saber que pode buscar o resultado. E o equilíbrio do time, de saber que, olha, a gente vai conseguir, e eles foram conseguir. Eu acho que um feito que esse do Flamengo é muito mais difícil do que o do Corinthians. Então, o próprio Cruzeiro, exemplo aqui também, ele estava perdendo por 3-1 e saber que está perdendo a classificação, aí ele troca um meia por outro meia, ele troca um atacante por um atacante. E quando o Cruzeiro fez 3-2 e está ganhando a classificação, ele trocou um atacante por um atacante. Muitos treinadores que vocês conhecem trocariam um atacante por um volante. Trancar o time. Entendeu? E aí ele foi e fez o terceiro. Agora, conversando com o Marcelo, onde eu tive a felicidade de ser o capitão da equipe, ele falou, poxa, tudo bem, Marcelo, eu coloco um cabeça de área, tá 3-2. Só que se eu sofro o gol... Você não tem poder de reação. E aconteceu com o Santos exatamente isso. Então, assim, eu não posso perder o meu padrão de jogo e eu também tenho a oportunidade de continuar jogando. Então, assim, eu acho que foi um exemplo a quarta-feira de duas situações atípicas, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, e mostrando por que esses times estão decidindo os títulos. E aconteceu, você falou, aconteceu exatamente com o Santos. Porque o Santos ficou dependendo do Zé Eduardo, que é um garoto, e no banco de reservas, o Damião. Que, tudo bem, não está numa boa fase? Não está. Mas é aquela história, se entra, o zagueiro do outro lado fica mais preocupado. Tá com esse camarada numa bola alta aí pode... Mas Você o que acha, Hector? eu não acho Damião um mau jogador. Não. Ele começou O esquema está errado para ele. Ponto no Internacional de Porto Alegre, acho um grande jogador. Acontece que no Santos não deu certo. Tem jogador que chega no local, não dá certo por diversos motivos. Clima, ambiente, jogadores, companheiros, Marcelo sabe melhor que ninguém sair, então não deu certo. Então se ele sair do Santos, quem sabe em outro clube... A questão também é a seguinte, eu não concordo. acabou aquele centroavante Claro, que faz claro. aquela função de Exatamente. referência, pivôzão, o time tem que jogar para ele. Marcelo Silva, se eu falei Santos, ele ficou bravo. Não, mas é porque ele foi do Santos muito tempo. Não, vou pedir para meu cameraman, dá um cross, temos uma visita hoje das Alagoas. Sim. Uma beleza que nos visita hoje, porque também o programa se... Claro, sem dúvida, sem a dúvida. presença feminina, né? Entendeu? E está visitando hoje, né, Paula, vem conhecer. Bem-vinda, Paula, bem-vinda. Isso aí para nós é um orgulho de muita satisfação, viu? Bem-vinda, Paula, bem-vinda. E olha, com essa imagem da Paula que você está vendo, essa imagem bonita, linda, nós vamos para o intervalo, rapidamente, a gente volta para continuar com o nosso Futebol Brasil. Voltamos já. Nós estamos de volta com o Futebol Brasil, agora para o nosso último bloco. E hoje é realmente um domingo muito especial, com muitas surpresas. E a outra surpresa que a gente tinha anunciado está aqui também para participar desse último bloco. Marcos Assunção. Olha, o que eu já vi de torcedor palmeirense dizendo o seguinte: que falta faz o Marcos Assunção. Era só sair uma falta na entrada da área que o torcedor do Palmeiras, o time o time quase ali brigando para sair da zona de rebaixamento. Cadê o Marcos Assunção? Manda buscar. Aí tá na Portuguesa. Não, mas agora não tá mais na Portuguesa. Paulo Nobre que não viu isso aí, Não é verdade? Meu Deus. Paulo Nobre que não viu isso aí. Hoje disse assim, coloca uma vela e fala, que arrependimento. Mas arrependimento mesmo. Tudo bem, Marcos Assunção? Prazer em ter você aqui, rapaz, com a gente. Obrigado, é um prazer enorme. Desculpa aí, mas o trânsito de São Paulo, mesmo às 10 da noite, é complicado de andar. Por isso que eu fico lá em Caieiras, que não tem trânsito. Tá certo. Caieiras, município aqui da região da Grande São Paulo. Nós estamos gravando esse programa na sexta-noite, aqui no nosso Grill Hall Prazeres da Carne. Savoia, Marcos Assunção, nesse quesito, falta. Não, eu acho uma injustiça falar do Marcos Assunção só por cobrador de falta, como se ele não tivesse Exatamente. A bola parada é um diferencial. Diferencial dele. Mas ele tem outro, um belo de um passe. Então o Assunção, sem dúvida nenhuma, é um grande jogador.
E agora a pergunta que não quer calar, né? 2015 está chegando aí. Marcos Assunção vai para algum time, vai disputar Campeonato Paulista. Como é que tá a tua situação agora? Hoje, posso dizer antes de falar? Pode. É uma pena se ele ficar fora do Paulistano 2015. Tá, mas não fica. Porque não tem jogador. Não fica. O Marcelo Silva tá aqui. Não... Veio meu querido Patrício Careca no Palmeiras. Sabe o que ele falou para mim? Puxa vida, queria Marcos Assunção no meu esquema. E aí, que deu Marcos Assunção? São Paulo Nobre não viu. Mas eu vou pedir pessoalmente a ele aqui. Sim, Marcos, tem que jogar 2015, que sua qualidade o futebol do Brasil precisa. Eu agradeço as palavras, agradeço as palavras de Savoia, mas é complicado, é complicado. A verdade é que eu não estou mais com aquela vontade de querer jogar, não. É verdade, não estou muito com aquela vontade de jogar, não, porque, como vocês disseram, é muita coisa, várias pessoas ligando. A minha vontade era ter voltado para o Palmeiras, minha vontade, tive uma conversa com o Brunoro, mesmo antes, quando o Gilson Kleina estava, e propus ao Brunoro que se eu jogasse eles me pagariam, se eu não jogasse eles não precisariam me pagar nada, né? E mesmo assim ele não quis. Então o Palmeiras é um clube que eu respeito muito, tem uma torcida que eu tenho um carinho enorme, um respeito enorme. Conquistei muitas coisas a nível pessoal em termos de premiações de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Fui eleito o melhor jogador da Copa do Brasil em 2012, onde tivemos a felicidade de ganhar. E tivemos alguns problemas na minha renovação, por isso que eu saí. Eu não gostaria de ter saído, mas infelizmente, não só no futebol, mas numa empresa, acontecem coisas que nos deixam magoado e chateado. E foi onde eu tive que sair e fui para o Santos. E, enfim, de lá fui para o Figueirense, fomos campeões, fui campeão catarinense. Então eu tive essa conversa com o Brunoro, mas infelizmente não deu jogo, não deu liga, não sei. A torcida, o Tirone, que foi o presidente quando eu saí ele era o presidente. O Friso ligou para pessoas do Palmeiras para que eu pudesse voltar. E a Mancha Verde, que é uma torcida onde muitos falam mal, mas eu aprendi a respeitar, assim como eles, a respeitar o Marcos Assunção, por todos os problemas, alguns problemas que tivemos, mas resolvemos como homens, como pessoas normais, sentados assim como estamos hoje e conversamos e resolvemos nosso problema, né? Então eu tive toda essa ajuda de todas essas pessoas para que eu pudesse voltar ao Palmeiras e infelizmente tem pessoas lá que de repente não gostaria de contar com o meu trabalho e por isso eu não voltei. Marcos, uma perguntinha que todo mundo quer saber e acho que você vai responder. Você tem mágoas do Santos Futebol Clube? Desde e Palmeiras são dois clubes onde eu sou santista desde pequeno. Palmeiras sabemos que você... Eu sou santista desde pequeno. Eu sou santista desde quando o Índio jogava lá, o Índio é de Caieiras. Lá Você falou muita coisa. Ele é de Caieiras. Você falou muita coisa em sua passagem pelo Santos, viu, Marcos? E você estava num time bom, que podia ter encaixado. Não, mas o problema foi que, devido às coisas que eu fiz em 2012 no Palmeiras, eu tive problema no Santos. Qual foi o problema? O problema foi meu joelho. Devido a várias infiltrações que eu tomava no Palmeiras, e quando o joelho estava inchado, eu pulsionava, eu tirava o líquido do joelho para jogar em 2012. Caramba! Fiz uma operação no joelho onde eu tinha que voltar com 45 dias. E com 26 dias eu tive que voltar. Eu deitado numa maca, eu tive que voltar sem fortalecer, sem fazer nenhum tipo de treinamento. Você arriscou? Me arrisquei e me doei pro clube, me doei pro time, né? E joguei um jogo, 2, 3, 4, 5 jogos. No sexto jogo, o joelho começou a inchar, foi onde eu comecei a pulsionar o joelho para tirar o líquido, né? E chegou uma hora que, além do inchaço, o joelho começou a doer, foi onde eu tomava infiltração para tirar as dores e jogar. E hoje está a consequência, né, Marcos? Hoje, graças a Deus,
Hoje eu não sinto nada. Por quê? Porque no final, em outubro do ano passado... Essa parada, né, que você deu? Não, foi em outubro de 2013 eu fiz um tratamento com o Joaquim Grava. Fui na clínica do Joaquim Grava e falei, Joaquim, você é minha última tentativa. Se você não der jeito no meu joelho, eu vou parar de jogar hoje. Uma referência, né? Onde eu vou, eu agradeço publicamente pelo tratamento que nós fizemos, pelo carinho que ele teve pela minha pessoa. E é isso, se eu jogo hoje, foi pelo tratamento que eu fiz com ele, senão já teria parado. Marcos, me diz uma coisa, você tem alguma coisa que falar do Odílio Rodrigues, presidente do Santos atual? Não. Eu não posso falar, muitas pessoas falam mal, mas eu não posso falar de uma pessoa que sempre me tratou bem. Independente das coisas que ele faz comigo, ele nunca se portou mal, nunca me tratou de outra forma que não fosse o respeito e o carinho. Se eu fosse o presidente de uma equipe como Santos, Palmeiras, enfim, qualquer tipo de presidente, eu não renovaria um contrato do jogador que não jogou durante o ano, mas não jogou pelo fato de estar lesionado. Né? Então eu acho que o Santos ele teve muito respeito, ele teve um carinho enorme comigo, porque depois da minha saída do Palmeiras foi a primeira equipe a me ligar, depois de 20 minutos de eu ter dado uma entrevista coletiva, o presidente Odílio me ligou e falou que gostaria de contar com o meu serviço lá na Baixada. Então é um cara que eu tenho muito respeito, independente do que as pessoas acham, mas comigo ele sempre foi um cara honesto, sempre foi homem, e eu jamais falarei mal de uma pessoa que sempre me tratou bem. Então, muito importante ouvir suas palavras, Marco, porque ninguém melhor que você viveu como viveu. Agora é o seguinte, minha pergunta, 2015 está aí. Tem os passarinhos já falando? E você estaria acertando com São Bento do Sorocaba? Os passarinhos. Esses passarinhos acho que beberam alguma coisa. Não foi água. Não foi água. Não foi água. Beberam alguma coisa. Tem alguma coisa essa? Não tem, é mentira. Saem muitas coisas também do Marília. É outra barbaridade, que é mentira também, não estou conversando com ninguém. Na minha cabeça hoje, onde eu gostaria de jogar? Eu gostaria de jogar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu gostaria de jogar. Se possível, lá no Cacá, né? Lógico. Né? Tem pessoas mexendo lá já, né? Tem pessoas que estão trabalhando para isso. E se tiver essa oportunidade, é uma coisa que eu gostaria muito. É a única coisa que no momento, eu gostaria, o lugar onde eu gostaria de jogar. E hoje precisa tomar muito cuidado, e não sou eu que estou dizendo isso, o Marcos sabe muito mais do que eu. Você tem que saber onde você vai jogar, senão você trabalha e não recebe. Exatamente. Tudo que a gente conquistou no futebol também, a gente joga por água abaixo. Então... Eu vou mais além do que o Savoia falou. Às vezes você joga fora, não é só o financeiro, como o Marcos citou, que até se ofereceu para jogar de graça no Palmeiras. Não, é só a carreira, seu currículo. Às vezes você mancha o seu currículo, um currículo como o do Marcos. Eu também tive a oportunidade de jogar em grandes clubes, jogar na Europa. Às vezes você vai em algum clube e quando você chega você tem uma desilusão. Eles te vendem uma situação e você chega em alguns clubes do interior que não tem estrutura, você financeiramente não vale a pena, então você vai deixar, em vez de você prolongar sua carreira, você acaba deixando uma mancha no seu currículo. Você passou por várias grandes equipes, que nem eu posso falar abertamente aqui, o Marcos é um amigo pessoal que eu tenho há mais de 15 anos, a situação dele na Portuguesa, que hoje a Portuguesa é uma situação lamentável. Na Portuguesa, Na Portuguesa eu joguei 4 jogos só, né? 4 jogos e aí... O problema está a diretoria ou a comissão técnica? Bom, chegou num... o Silas, né? Todos conhecem. Chegou num momento que... E eu tinha conversado com o Rodrigo Fábio. A partir do momento que eu não estivesse ajudando, eu sairia. Né? E com a chegada do Silas, eu acho que eu não iria ajudar em nada, né? Pelo modo que ele estava conduzindo a equipe. Eu acho que eu não ajudaria. Então, foi o que eu havia comentado com o Rodrigo, e na mesma hora que eu saí, foi o primeiro cara que eu liguei para dar a satisfação, porque é o meu amigo pessoal também, desde 98, quando jogamos, e muito antes, quando jogávamos contra. E peguei o telefone e falei: Rodrigo, eu tô fora, tô em casa, não volto mais a treinar,
porque eu estou vendo uma situação onde eu não vou ser útil e não vou estar ajudando. Se eu não estou fazendo nenhuma dessas duas situações, eu não quero atrapalhar. Então eu prefiro ficar em casa, cuidando dos meus filhos, pegando meu filho, levando na escola, indo buscar e vendo meus amigos todo dia, sem nenhum tipo de problema, podendo ir em todos os lugares, sem nenhum tipo de cobrança. Porque o jogador de futebol, vocês jornalistas sabem, que quando perde um jogo você não pode ir no restaurante. Sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma piada, sempre tem algum falatório. Então hoje, graças a Deus, eu não tenho essa cobrança, posso sair, posso ir para qualquer lugar. E por todo, ao longo da minha carreira, graças a Deus, eu tenho isso comigo. Eu tenho esse respeito de todos os torcedores. Onde eu vou, eu sou respeitado. Isso para mim é o que vale pelo tudo que eu fiz no futebol, pelo respeito que eu tive com todas as torcidas de todos os clubes, de todos os times. Onde eu vou, eu tenho esse respeito. Então, para mim, isso é muito satisfatório. E o Marcos é um jogador muito querido, né? A gente vê por onde ele passa, assim como também, né, o Marcelo Silva, por onde passou, você vê hoje ainda, né? Quer dizer, as amizades que tem nos clubes que já jogou, não só deixou amizades. Mesma coisa o Marcos Assunção. Só lá de Robinho, mais ninguém. Então. Agora, mais trazendo para o Campeonato Brasileiro, Santos e Corinthians, na opinião de vocês. Fica aberto para vocês discutirem. Eu sou Santos. Bom, eu também não esperava outra coisa dos dois, né? Dos dois eu não esperava outra coisa. Eu vou anunciar a novidade para 2015, que pode ser Carlitos Tevez no Corinthians. Não acredito. Não. Tem um movimento, mas eu também não acredito. Houve uma negociação. Posso dar minha opinião? Posso dar minha opinião? Eu posso dar minha opinião hoje. A minha opinião hoje. Eu acho que isso é uma jogada política. Isso não, eu devo, né, no meu ponto de vista eu tenho certeza. E eu vou falar mais. Tem eleição chegando? Pelo pouco que hoje eu acompanho os bastidores do futebol, eu acho que o Corinthians, tenho certeza que torcedores, pessoal da diretoria, pessoal que está concentrado, está em casa vendo hoje o programa, eu acho que o Corinthians tem que se preocupar muito mais na renovação do Guerreiro do que falar em Carlitos Tevez. Porque o que o Guerreiro fez nesses últimos 10, 15 jogos e está a 8 meses do final do contrato. Eles não podem esquecer isso. E é um ídolo. Também. E com 6 meses, faltando 6 meses. Um abraço. Ele pode assinar E vou dizer mais. Em termos de título, em termos de desempenho, ele fez muito mais do que o Tevez. Porque o Tevez foi campeão brasileiro, eu tive a oportunidade de jogar em 2005 pelo Goiás, nós jogamos o último jogo Goiás e Corinthians, certo? Onde o Corinthians se consagrou campeão, a gente venceu o Corinthians 3-2 lá em Goiânia, e o Tevez ganhou o Campeonato Brasileiro. O Guerreiro tem o Mundial, tem Libertadores, não, desculpa, ele chegou depois, tem Mundial, depois. Tem, se eu não me engano, Brasileiro não chegou a ganhar, né? Copa jogou a Libertadores e eu acho que mas ele tá individualmente está decidindo. Independente do que ganhou. Eu acho que o Corinthians tinha que pensar muito mais na renovação do Guerreiro do que ficar fazendo marketing para, eu acho que ou é a situação, a oposição, né, tá usando essa situação para esconder um pouco o momento atual do Corinthians, na minha opinião. Nosso tempo urge. Essa palavra urge o tempo. Pra gente encerrar rapidamente, começar com o Savoia. Santos e Corinthians, Savoia. Eu acho que o objetivo maior sobrepõe sobre o objetivo menor. O Santos não tem mais nenhum objetivo, porque não chega mais a Libertadores. Então, diante da necessidade maior de uma vitória do Corinthians, acho que vai ter mais concentração no time corintiano, por isso é o favorito. Não é porque joga na arena, nada, porque Santos e Corinthians, o Santos pode ganhar na arena, como o Corinthians pode ganhar na Vila Belmiro. Enfim, mas na situação acho que o Corinthians faz 1-0, uma vitória difícil. Marcelo. Para estender um pouco, não ir só pelo resultado, eu acho que dá Santos, mas influencia muito se o Robinho jogar ou não, pela qualidade, pela experiência. E eu vou em contrapartida do que, com respeito ao que o Savoia falou, o Santos não tem mais nada no campeonato. É um time que vai jogar para somar pontos. E o Corinthians, pela necessidade, eu acho que o Santos entra muito mais solto. Então, por isso que eu acho que pode dar Santos. Assunção. Eu sou Santos. Sou Santos desde pequeno. Já falou aqui, né? Já falei. Já falou. Corinthians. Corinthians.
Você vai decidir agora. Eu vou decidir. Eu acho. Matou a pau, né? Quem normalmente apresenta já fica no meio por isso, porque é muro, então não tem jeito. Mas na minha opinião esse jogo é para empate, é um jogo realmente para empate. Olha só, a gente está chegando ao final do programa, a gente queria ficar aqui muito mais tempo com essas duas feras do futebol brasileiro, do futebol internacional, grandes craques, né? Mas infelizmente a gente tem o tempo aqui. Então começar a se despedir primeiramente do meu querido Savoia, renovando já o convite para o próximo programa, que o Savoia sabe que realmente esse programa, a casa é sempre dele. Obrigado, viu, Savoia? Obrigado à Rede Record, obrigado à Rádio Transamérica por terem liberado o nosso querido Eduardo Savoia. Obrigado, Savoia. É um grande prazer, porque além de você se divertir, agora você passa a comer uma boa carne, rever os amigos. Fazia tempo que eu não via Marcelo Silva, Marcos Assunção, meu amigo Mário nem tanto, eu vejo sempre, o Medina também. Manda É um prazer para quem gosta. Savoia fica bravo porque mandou uma mensagem de madrugada para ele. Eu acordo às 5h30 da manhã, você mandou às 2 uma mensagem. Para quem gosta de futebol, para quem curte amizade dentro do futebol, isso daqui é uma maravilha. Obrigado, Savoia, obrigado mesmo de coração. Obrigado, viu, Marcelo? Marcelo Silva, obrigado pela sua participação. Você sabe também que a porta está sempre aberta, né? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês também. E a gente acha legal, né, o modelo do programa, é um programa bem descontraído, a gente fica bem à vontade. E é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Também rever o Savoia, que há muito tempo não via. Vocês também daqui na mesa, estar com um amigo aí, um grande amigo que é o Marcos Assunção. O Marcos atrasado Assunção. pela 10ª vez ele. Você vê todo dia, Paulo. A gente se vê quase todo dia, ele sempre atrasado, então eu tô acostumado. Não, mas brincadeira, é um prazer estar com todos vocês aqui e nesse ambiente agradável aqui. Obrigado. A gente espera voltar quando for solicitado. Se Deus quiser, e vamos voltar. Obrigado, Marcos, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Prometo que a próxima vez chegarei no horário. Se o Marcelo não me falasse 6 da tarde. Se ele falar meio-dia, 8 horas, tem um programa lá no Ibirapuera. Aí tá certo. Tempo. Prazer. Sucesso pra você, viu? Sorte em 2015, que você realmente realize o seu sonho, que vá lá para os Estados Unidos, que lá você vai arrebentar. Valeu. Medina, obrigado pela participação. Com certeza que Marcos Assunção vai ser uma das principais estrelas do futebol americano no campeonato lá, viu? Eu me despido agradecendo a mesa, a presença de Savoia, Marcelo sempre, Assunção. Venha mais vezes, viu? Vamos. Sem dúvida, sem dúvida. Vem o quê? Vem mais cedo? Aí tem Mais vezes, mais vezes. Ainda protagonista do futebol brasileiro. Domingo, Carlos Mário, dia 9 de novembro, né? Estamos entrando São Paulo, Grande ABC, Guarulhos e Osasco. Olha só. Olha só. Mais de 3 milhões de telespectadores na NET, certo? Nosso canal 9 da NET em São Paulo, em Guarulhos, a TV Guarulhos também. E domingo ao meio-dia, simplesmente um encontro com a gente. Até o próximo domingo. Muito obrigado ao Dilamar, muito obrigado ao pessoal do Grill Hall Prazeres da Carne, que mais uma vez, né, eles foram anfitriões para o nosso Futebol Brasil. E assim vão fazer durante os próximos programas. A gente fica muito feliz com isso e agradece, evidentemente, a diretoria desse, que é um dos principais restaurantes da cidade de São Paulo. Um grande abraço a todos, um excelente domingo. Até o próximo programa, se Deus quiser.